Olá pessoal, no bloco anterior eu estava falando com vocês sobre o princípio da legalidade e que o princípio da legalidade diz que para se criar crimes e combinar penas eu preciso de lei, não qualquer tipo de lei, lei em sentido estrito. E lei em sentido estrito é a lei que ao mesmo tempo material, tem conteúdo de lei, mas também formal, ou seja, observa o nosso processo legislativo. Lei em sentido estrito, isso quer dizer o quê? Tem que ser tanto lei no critério material, tanto lei no critério formal, certo? Então eu consigo tirar diversas conclusões aqui. E aquilo que você decorava, a partir de agora você não vai precisar mais decorar. Vocês vão perceber quais são as consequências de eu ter lei em sentido estrito. Primeira consequência que eu quero trabalhar com vocês são as medidas provisórias. Bom, a medida provisória, eu já posso adiantar para você que ela é decretada por quem? Pelo presidente da República. O presidente da República, ele edita a medida provisória quando eu tenho presentes os requisitos de urgência e relevância, ok? Então, numa situação de urgência e relevância, o presidente da República decreta a medida provisória. E a medida provisória não é lei, mas tem o quê? Força de lei, que são duas coisas diferentes. Então, vamos trazer a medida provisória para a nossa lei em sentido estrito. Pensando bem o seguinte, medida provisória atende o critério material, tem o conteúdo de lei. Então, vamos dar um exemplo, né? O antigo presidente aí, Michel Temer. É, Nada contra ele, mas olha o que ele fez. Ele deu o aumento para a Polícia Federal, deu o aumento, mas depois ele meteu uma medida provisória tirando o aumento. Ou seja, o STF não permitiu isso, né? Mas você pensa o seguinte, na cabeça dele, e pela lei, né, pela Constituição, a lei que ele concebeu o aumento, ele tecnicamente poderia ser revogada pela medida provisória, porque a medida provisória tem força de lei. Então, se olha a medida provisória, ela atende o critério material. Ela tem força de lei? Sim, ela tem, já que está, ok, mas a pergunta que eu te faço, a medida provisória, ela atende o critério formal de lei em sentido estrito? Aí nós temos um problema. Por que eu falei para você, a medida provisória ela é editada por quem? Pelo presidente da República. E nós sabemos, pelo critério formal, que não basta ser somente pelo presidente da República. Eu tenho que passar por quem? Câmara dos Deputados, Senado Federal e também pelo presidente da República. Tem que ser lei em sentido estrito. Então, não. Entenderam? Dessa conclusão, eu percebo que medida provisória não é lei em sentido estrito. Se não é lei em sentido estrito, medida provisória pode criar crimes? De novo, medida provisória pode criar crimes? Não pode, porque não é lei em sentido estrito. Então você não precisa decorar. A única coisa que você precisa decorar é que lei em sentido estrito é material formal. Se não atender esse critério, não pode se criar crimes e nem combinar penas. Isso daí já foi tema de prova, tá? Que eu fiz a propósito. E olha o que diz o artigo 62 da Constituição Federal. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania. E olha que legal. A própria Constituição Federal, no seu artigo 62, vamos lá, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, ela veda medida provisória para tratar de direito penal. Não precisava disso para a gente poder dizer que não pode, ok? Porque a própria Constituição já diz e a gente já sabe pela essa lógica, ok? Então aqui ela é vedada. Então aqui eu quero tirar para você algo bastante interessante e que você talvez já saiba, eu sei que você já sabe. Quando a Constituição diz que medida provisória não pode tratar de direito penal, nós temos aqui que lembrar o seguinte. Eu falei no bloco anterior o seguinte, que o direito penal ele não é só punir. O direito penal não é só punição. O direito penal também é o quê? Garantias. E são essas duas vertentes que tornam o direito penal o que ele é. E aí, isso daqui foi levado ao STF. Por quê? Porque eu vou te contar uma história, um exemplo, porque eu quero que você diga o que você acha disso. Todos vocês conhecem o Estatuto de Desarmamento, vocês já ouviram falar disso, né? E o que aconteceu no Estatuto de Desarmamento é que nele tem prevista a
uma possibilidade bastante interessante, que as pessoas que tivessem armas irregulares poderiam levar essas armas, entregarem na Polícia Federal e ainda ganhar um trocado. Isso aí foi uma política de crime temporária que teve no Estatuto do Desarmamento. Na época, veio com uma lei que era desarmar as pessoas. Eu não estou falando de divisão política, tá? Essa política deu muito certo na época, porque várias pessoas começaram a entregar o seu armamento, esses bens irregulares, para a Polícia Federal e ainda ganhavam uma grana. Só que o Estatuto do Desarmamento, né, a Lei 10.826 de 2013, eu acho, ela previu, né, essa, essa abolição dos crimes, né, esse período de um ano. Eu acho que ela é uma lei de 2003. Eu posso estar falando besteira, mas coloca aí 2000, coloca aí Estatuto de Desarmamento. Pronto. E dá uma pesquisadinha que eu acho que é 2003. Eu posso estar enganado, né? Então, ela veio com uma previsão seguinte: olha, durante um ano, você cidadão que tiver uma arma irregular, por favor, entregue que você não vai ter praticado crime. Tá tranquilo? Então, próximo deste final de ano, o presidente da República da época começou a perceber o seguinte: cara, que campanha boa, bicho. Tá todo mundo devolvendo arma. E eu acho que a gente poderia prorrogar essa campanha, né, de desarmamento. Poderia ser mais um ano. E aí começou o seguinte: o Estatuto de Desarmamento, como é hoje tão difícil esse tema, foi muito difícil de ser aprovado. E ele sabia que não haveria tempo de aprovar uma prorrogação desse prazo. Sabe o que ele fez? Ao invés de ele levar o projeto de lei, ele meteu um canetaço. Ele se utilizou de medida provisória, porque a medida provisória só depende dele. E daí, através de uma medida provisória, olha o que ele fez. Ele elasteceu esse prazo para mais um ano, ok? Para mais um ano. E depois foi elastecido mais uma vez. Mas esquece isso. O que eu quero te dizer é o seguinte: suponhamos que um delegado de polícia fosse cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de uma pessoa, ok? E nesse período dessa lei. Então vai lá, investiga tudo, vai lá e encontra uma arma irregular. Puta merda, é flagrante e o cara vai virar pra você no maior cara de pau e vai dizer assim, cara, não, você não acredita, doutor? Ah, o que que eu não vou acreditar? É justo hoje que você chegou na minha casa, às 6 horas da manhã, eu já tinha deixado tudo prontinho pra levar essa arma pra Polícia Federal e devolver. Exatamente nesse período. E aí você vai virar pro cara e vai dizer assim, realmente eu não acredito, você tá preso em flagrante, você leva ele preso, ok? Passado a fase de inquérito, chega na ação penal, o juiz condena. Mas o advogado dessa pessoa recorre e chega lá no Ministério Público e o Ministério Público fala o seguinte, ok, o ser humano ali tá certo. Aí você fala assim, é, aí você fala assim, não, ele tá certo. Não, mas como assim tá certo? A culpa é do delegado. Porque você fez errado, você foi na casa dele e achou essa arma. Mas ele tinha um ano para devolver essa arma. Quem mandou você encontrar essa arma? Ele podia devolver. Então, nesse caso, abolice os crimes temporários. Não há crime. Então, você acha que a polícia e o Ministério Público gostou dessa tese? Não. E o PGR entrou com uma ADI. O que é uma ADI? Ação direta de constitucionalidade, dizendo o seguinte, olha lá, isso aqui não pode. Como assim isso aqui não pode? Porque o presidente da República editou uma medida provisória. Olha que interessante, isso é muito inteligente, essa tentativa do Ministério Público de derrubar essa tese de não poder pegar o cara por conta desse crime. Porque isso é meio absurdo, né? Você acha uma arma na casa do cara e ele diz na cara de pau que ele ia devolver naquele dia, ou ia devolver naquele período, e você não pode prender ele em flagrante por conta dessa arma. Não podia, né? Mas olha, eu não vou atacar o mérito não. Então vamos lá na formalidade, vamos na Constituição e ver o seguinte: como essa prorrogação foi por medida provisória e medida provisória não pode tratar de direito penal, isso aqui é vedado pela Constituição. Então, se isso é vedado pela Constituição, esse prazo suplementar nunca existiu. Então não poderia ter abolido os crimes, então ele produziu uma conduta típica. E eu achei essa ideia brilhante, mandou muito bem ao Ministério Público. Mas o STF deu uma invertida.
Olha, quando a Constituição Federal diz que medida provisória não pode tratar de direito penal, vocês não perceberam que, quando eu falo em direito penal é punição, criar crimes e combinar penas, mas também é garantias. E o princípio da legalidade está dentro da garantia, ok? O que não pode é punir, mas se for para ajudar, dar garantias, não tem problema nenhum. E daí surge aquela tese que você já conhece, então eu gosto disso, né? Porque às vezes você decora, mas você não sabe o porquê. E o porquê é por conta desse Estatuto do Desarmamento. Medida provisória, em regra, não pode tratar de direito penal, mas isso quando for para piorar a situação do réu, ou seja, para criar crimes e combinar penas. Mas se a medida provisória tratar de direito penal para ajudar como forma de garantia, não faz sentido nenhum utilizar o princípio da legalidade contra o indivíduo que ela visa proteger. Então, a medida provisória pode tratar de direito penal, sim, desde que seja para beneficiar. E isso é muito importante, eu gostaria que você fizesse esse registro. Então você não precisa ficar decorando mais nada, você já entende que o direito penal, né, a medida provisória, ela, em regra, não pode tratar de direito penal, porque ela não atende lei em sentido estrito, porque ela não tem forma de lei. Tranquilo isso? Beleza? Então, agora nós vamos começar uma outra consequência que nós temos em relação ao princípio da legalidade. Perceba que a gente gasta bastante tempo no princípio da legalidade e é muito tema importante que nós temos, ok? Então, agora nós vamos seguir com a aula e vamos falar sobre analogia. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é este raio de analogia? Eu vou explicar para vocês agora, né, o que é a analogia, para vocês poderem entender, logicamente. A analogia é uma forma de integração de lei. Tá, então, integração legislativa, certo? Mas também, quando eu falo que algo é integração, eu já te adianto, isso é diferente de interpretação. Não confunda uma coisa com a outra, são duas coisas totalmente diferentes. E qual que é a diferença? Muito claro, certo? Porque quando eu vou interpretar algo, eu interpreto algo que existe, correto? Eu não posso interpretar algo que não existe, certo? Só que na integração legislativa existe uma lacuna. E lacuna é inexistência. Como assim, professor? Explique isso aqui melhor. Eu vou explicar para você assim. Olha lá, quando eu penso no ordenamento jurídico como um todo, o legislador, ele nunca consegue prever tudo aquilo que um ser humano pode fazer. Ele não consegue prever todas as relações jurídicas. Pensa na infinidade de besteira que uma pessoa pode fazer de coisa errada. E o direito não conseguiria prever esse tipo de coisa. Como o ordenamento jurídico ele não consegue prever todas as situações possíveis em que o ser humano pode se deparar em qualquer relação jurídica, é necessário a utilização de técnicas que permitam que o juiz possa tomar uma decisão. Até porque você sabe que se você levar uma demanda judiciária, o juiz nunca pode dar uma sentença dizendo não sei o que decidir porque não existe direito. Ele vai ter que utilizar alguma técnica. E uma dessas técnicas de preenchimento de lacuna é a chamada analogia. Tá, ok, professor. Você já me disse então que a analogia é uma forma de preenchimento de lacuna, uma forma de integração. Mas o que seria isso então na prática? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais prático, para vocês conseguirem entender com mais tranquilidade. Vamos lá. Eu tenho uma situação A, certo? E para essa situação A, há previsão de uma lei X, ok? Então, se você pratica essa conduta A, você vai ter aplicado a lei X. Isso aqui é o quê? Subsunção, né? A aplicação da lei A, da lei X para a conduta A, perdão. Então, vai existir uma conduta B. Que olha só que interessante, vocês conhecem a semelhança aqui, né, entre os crimes, vocês já devem ter escutado falar isso, que é semelhante a A, esse crime B é semelhante a A, mas não possui um correspondente, há um vazio legislativo. E aí você deve perguntar, tá, professor, já que A tem a previsão da lei X, e A é semelhante a B, e B não tem lei, por que que eu não aplico a B, que é muito parecido com A lei X? Ok? A esse fenômeno, a esse fenômeno ocorrido, eu dou o nome de analogia, ok? E nos ramos do direito, nos vários ramos do direito, a analogia ela é empregada com bastante frequência. Ocorre que no direito penal nós temos um problema. Por quê? Porque pelo princípio da legalidade,
A ausência de lei não autoriza a criação de crimes. Vamos lá de novo. Se não existe lei, pelo princípio da legalidade, não pode ter crime. Então, a analogia para se utilizar a criação de crime, da mesma forma que ocorre na medida provisória, não é cabível. Então, vamos lá. O que nós podemos concluir é o seguinte: analogia benéfica e analogia gravosa. Pelo que a gente viu aqui, a gravosa não pode, porque na ausência de lei, eu não posso utilizar outra para se criar crimes. Então, não. Mas, da mesma forma que nós utilizamos a lógica da medida provisória, se for para beneficiar, então tá tudo bem. Pode. Professor, eu não consigo enxergar uma forma de analogia benéfica no direito penal. Eu posso te dizer aqui, eu vou te dar um exemplo, tá? Vocês já ouviram falar do aborto? Do aborto humanitário. O aborto humanitário é aquele aborto, né, autorizado, na realidade não é um crime, né, é uma excludente de licitude, em que a vítima de estupro, ela pode interromper a gestação. Então, a vítima de estupro, ela pode interromper a gestação, que é o artigo 217 do Código Penal, sem problema nenhum. Ok? Vocês entenderam até aqui? Vamos lá. Existe um outro crime, muito semelhante ao estupro, que é chamado de estupro de vulnerável, certo? Então, vamos lá. Estupro de vulnerável, ele está no CP, no artigo 217-A. Olha que interessante. O aborto humanitário ele é autorizado para aquela vítima de estupro. Só que nada menciona em relação à vítima de estupro de vulnerável. Então, pela letra fiel da lei, quem interrompe gravidez de uma vítima vulnerável é considerado aborto. E assim você pensa assim, tá, mas como assim? Peraí. A vítima de estupro pode interromper a gravidez e a vulnerável, que deveria ainda mais, né, ser tutelada, não pode? Aí o direito penal falou assim, não, como estupro de vulnerável são semelhantes e existe uma excludente de ilicitude aqui, é bom, né, do ponto de vista do agente, excludente de ilicitude, por isso eu posso aplicar a analogia. E aí, tanto a vítima de estupro quanto a vítima de estupro de vulnerável pode interromper a gestação sem que isso configure crime, ok? Então, a mesma lógica que nós temos na medida provisória, a gente também vai utilizar na chamada analogia. Bom, como essa aula, né, a gente tem que tratar tudo que é recente, eu gostaria de tratar com vocês um tema bastante polêmico e que eu gostaria que vocês não me entendessem mal, ok? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. O título vai continuar aqui, a analogia, eu vou tentar ser o mais técnico possível, recente ao que aconteceu. Recentemente no informativo 944, o STF ele foi listado a se manifestar acerca do crime de homofobia. Um tema polêmico, tá? E o que se deu nessa decisão, eu queria primeiro dar uma lida com vocês no artigo 20 da Lei 7.716, que trata de crime de preconceito, tá? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedente nacional. Raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. Esse artigo 20, ele trata do preconceito, tá? Então anota aí. Artigo 20 da Lei 7.716 de 89, tá? Que trata do crime de preconceito. Vamos lá. Ele considera como sendo crime a discriminação por conta de raça, cor, deixa eu dar uma olhada, etnia, religião e procedência nacional. Certo, pessoal? Ou seja, eu falei para vocês que pelo princípio da legalidade só pode ter crime se houver previsão legal, né? Então, o crime de preconceito, né, o que a gente conseguiria encaixar aqui como racismo, é uma figura típica. Existe a lei. Então, é crime praticar qualquer crime referente a esses contextos da lei. Então, perceba neste contexto que nessa listagem não consta orientação sexual. Ou seja, orientação sexual não é prevista em lei, não consta. E quando eu olho isso, eu poderia dizer para você que esse tipo de discriminação seria semelhante? Sim, claro que é. Qualquer tipo de discriminação é abominável. Neste ponto, então, você fez piadas homofóbicas, eu teria analogia.
Mas eu posso considerar por analogia a orientação sexual inserida dentro do artigo 20? Posso fazer isso? Pelo princípio da legalidade, a gente sabe que não pode, certo? Por quê? Porque a analogia ela só é cabível quando benéfica. Mas se é para considerar a figura típica, isso não poderia. Mas o STF, ao arrefio da lei, decidiu que a homofobia é crime. E pasmem, a utilização do artigo 20. E aí você começa a coçar a cabeça. Cara, e aí? E aí eu digo o seguinte, na realidade o que aconteceu foi uma decisão, né, que o fim era justificável, mas o meio utilizado completamente absurdo. Veja bem o que eu estou falando. Não acho que o crime, que isso não deva ser crime, a homofobia, né? Qualquer tipo de preconceito deve ser penalizado, mas a forma que se foi utilizada através de analogia, e claramente é uma analogia, isso daqui é equivocado, feriu o STF, feriu o princípio da legalidade. E aí você pergunta, tá, professor, o que eu vou responder na prova? Porque numa prova de delegado de 2018, você tava assim, se a orientação sexual poderia ser considerada homofobia, poderia ser considerado crime. E naquela época o STF não tinha ainda feito essa questão. E o gabarito deu errado. Hoje, se tratar expressamente sobre homofobia, você vai dizer que é crime. Simples. Agora, se te perguntarem genericamente, a analogia pode criar crime? Você vai dizer que não. Você vai fazer vista grossa desse caso da homofobia. Infelizmente, os fins justificaram os meios, né? E eu vi bastante gente que comemorou essa decisão. Eu achava que não ia passar essa decisão. E eu fico assim, eu fico triste, porque as pessoas esquecem o que aprendeu. E hoje, isso é bom, é uma decisão boa, né, do ponto de vista social. Mas se você permitir isso, você está permitindo que o STF, que nem foi eleito por você, decida o que é crime ou não. E isso é muito grave. Então, por essa decisão pode ter sido boa. Mas e aí? Então, o STF vai continuar fazendo por analogia, dizendo que é crime ou não? Sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre discutir bastante antes de tomar decisões, ok? Então, e aí, dentro dessa questão toda, o STF quis justificar de qualquer jeito isso, né? Quis justificar de qualquer jeito esse tema, e ele veio, jogou a ideia do que eu chamo de mandado de criminalização. E por conta disso, esse tema vai ser quente para as provas, tá? É um tema que ou você conhece e acerta, ou você não conhece e não acerta, tá? Então, vamos lá. Vou trazer 3 mandados aqui de criminalização para vocês terem uma noção, terem uma ideia, tá bom? Do que a gente vai tratar agora. Vai ser um tema de aprofundamento, certo? Só para vocês ficarem sabendo. Vamos lá. Só um minutinho. Eu acho que você vai gostar, tá? Vamos lá. Eu vou explicar isso e depois eu vou explicar como é que o STF utilizou essa justificativa nessa decisão, tá? Bora lá. Vamos pensar aqui, Constituição Federal. Mandado de criminalização federal, tá? A Constituição Federal é lei em sentido material? Na Constituição Federal há regras? Há determinações de direitos e deveres? Sim. A Constituição Federal ela satisfaz o critério material? Sim. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: a Constituição Federal ela satisfaz o critério formal? E aí você vai dizer o quê? Sim. Eu vou dizer que não. Por que não? Eu falei para você o seguinte, que a Constituição Federal, ela tem inclusive um processo legislativo até mais difícil, né? Que tem que ser o quê? Votação em 2 turnos, 3/5 do voto. Ok, mas se você parar para pensar, a Constituição Federal, ela tem um processo legislativo um pouco diferente, porque ela passa pela Câmara dos Deputados 2 vezes, certo? Vai para o Senado Federal 2 vezes e depois é promulgado. Então é um processo. Então perceba que não há o presidente da República, na medida, na emenda constitucional, não há participação do presidente da República. Ele pode até apresentar proposta, mas quem vai decidir é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, duas vezes com aquele voto qualificado. Então percebam que a Constituição Federal, apesar de ser a lei mais difícil de ser alterada, o processo legislativo, ela não preenche o critério formal, não passa pelo presidente da República. Então eu posso dizer que a Constituição Federal ela não pode criar crimes, porque ela não vai satisfazer a lei em sentido estrito. Via de regra, né, o direito penal ele utiliza a chamada lei ordinária. E a lei ordinária é aquela lei que tem o quê? A maioria simples.
E na real, sabe por que não existe crimes através da Constituição Federal? Porque senão se engessar. Pensa o que ia te engessar o ordenamento jurídico. Pensa o sacrifício que foi a aprovação da reforma da Previdência, sabe? Então, olha como isso rodou. Porque o quórum de votação é muito alto, é difícil você conseguir unir as casas do legislativo em prol de uma mesma matéria. Então, o direito penal ele é muito dinâmico, toda hora ele está mudando. Então, o legislador tem que ser rápido. E a forma mais rápida de se criar lei é através da lei ordinária. Por isso que se adotou a lei ordinária para se criar crimes. Ok? Isso é uma questão mais prática do que qualquer outro sentido. Tá, mas agora voltando ao que eu acabei de te dizer, a Constituição Federal ela não vai criar crime. Isso é uma pergunta que muita gente ainda faz. Ah, mas não tem nenhum crime? Não tem criação de crime? Não tem nenhuma. Mas a Constituição Federal, se eu te perguntar, trata de crimes? Ela fala de crimes? Vamos lá, pessoal. Pense um pouquinho. E sim, ela pensa, tá? Ela trata de crimes. Uma coisa é a Constituição Federal criar crimes, tá? Não confunda. Isso não. Mas a Constituição Federal ela vai falar de crimes. Tanto que ela fala que, né, vai lá, o tráfico ele é equiparado a hediondo. Não é, mas ele é equiparado a hediondo, ok? E a pergunta que se cria é o seguinte, olha só que interessante, né? Não sei se você já parou para pensar. Se a Constituição Federal fala que o tráfico de drogas é crime, poderia o legislador deixar de criar o crime de tráfico de drogas? Vê se você entendeu isso. Ou, por exemplo, tortura. A Constituição Federal fala que é crime, inafiançável, né? Mas o legislador diz, ah, não quero criar o crime de tortura. Aí fica uma questão contraditória, porque a Constituição Federal diz que a tortura e o tráfico é crime e o legislador vai e não cria o crime. Isso aí gera o quê? Uma mora, né? Uma omissão do legislador, ok? E aí o que se entende é o seguinte, se a Constituição diz que determinada conduta é crime, deve o legislador obedecer. Então a Constituição manda criminalizar, mandado de criminalização. Constituição Federal mandando criminalizar. Então, se a Constituição Federal diz que algo é crime, o legislador é obrigado a criar o crime, ok? Não confunda-se mandado não confunda-se, tá? Esse mandado aqui é de mandar alguém fazer algo, tá? Então, ela está mandando o legislador, então a constitucional é fazer o crime. Então, se a Constituição diz que o tráfico é crime, tem que se criar a lei de tráfico de drogas. E existe, né, o 11.343. Se a Constituição Federal diz que tortura é crime, então tem que se criar o crime de tortura. Então tem uma lei específica falando de tortura. E aí o STF trouxe, né, a Constituição Federal que preconceito é crime. E preconceito em relação à orientação sexual é crime. Então há um mandado de criminalização que o legislador não obedeceu. E por isso eles justificaram a criação deste tipo penal de homofobia. Um absurdo, na minha opinião, mas passou, ok? Tem criminalização? Ah, claro que tem. Mas aí tem que ser através de quem? Através do legislativo, que é quem deve criar o crime. Ah, mas o legislativo não faz. Ah, então a gente tem que mudar a sociedade. Porque aí você tem que colocar representantes que pensem nisso, ok? Transformar a sociedade através da lei. E não através de decisão judicial. A gente tem que tomar bastante cuidado e esse tema é bastante interessante, né? Mandado de criminalização é um aprofundamento do que nós temos aqui sobre esse tema, ok?